Graça e paz, meu irmão, minha irmã. Vamos meditar no Salmo 139, versículos de 1 a 6 e depois 23 e 24. Vamos ler então, quando fala de um Deus onipotente, de um Deus onisciente, de um Deus onipresente. Começa assim então o verso primeiro. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. Conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra nem me chegou à boca, e tu já conheces todas, Senhor. Tu me cercas por trás e por diante, sobre mim põe a tua mão. Versos 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém? Vamos orar? Deus eterno, Deus amado, tua palavra está aberta e vai ser lida mais uma vez, Pai. Que cada um que ouvir possa entender, possa guardar no seu coração. E eu venha ser instrumento nas mãos do Senhor para falar aquilo que tu queres para a tua igreja, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Meu querido irmão, meu querido amigo, ouvinte da palavra de Deus, esse salmo escrito por Davi reflete quem é Deus. Quem é Deus? Ele começa a meditar e a falar dos atributos de Deus, das qualidades de Deus. Este salmo foi escrito mais ou menos no período após o exílio babilônico. Pesquisando, eles dizem que foi escrito após o exílio babilônico. E aí neste salmo, Davi, ele invoca o Senhor para que o esmague os inimigos que estavam contra ele, e declare a sua inocência das acusações injustas. Mas no final do texto que a gente não leu, vai falar isso: os inimigos estavam contra ele, o acusando, e ele pede ao Senhor que o inocente das acusações injustas. Falando então, meu querido, dos atributos de Deus nesse salmo, a primeira parte fala do verso 1 ao 6 que a gente leu, da onisciência desse Deus. A onisciência desse Deus. Que é impossível, meu querido, querer enganar a Deus, é impossível querer passar desapercebido diante desse Deus onisciente que sabe cada detalhe, cada momento da nossa vida. Ele que esquadrinha o nosso andar, o nosso deitar, o nosso levantar. Ainda a palavra nem me chegou à boca e Deus já conhece esta palavra, diz o salmista. Ele conhece os nossos pensamentos. Só Deus conhece o seu pensamento. O diabo não tem poder para ler o nosso pensamento, mas se eu e você falarmos algo, ele pode transformar isso em maldição, querer causar confusão na sua família, na igreja que você pertence. Cuidado com aquilo que você fala. Cuidado com as palavras que saem da sua boca. Mas, meu querido, só Deus conhece os nossos pensamentos. Então o pastor Hernandes, falando sobre isso, ele diz que somos encurralados pelo conhecimento absoluto que Deus tem a nosso respeito. Conhecimento absoluto que Deus tem a nosso respeito. Do verso 7 ao verso 12, nós vamos aprender da onipresença de Deus, ou seja, que Deus está presente em qualquer lugar. Como diz aqui: para onde me ausentarei do teu espírito, para onde eu fugirei da tua presença? Se eu subo ao céu, tu lá estás. Se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Ou seja, não tem como se esconder da presença desse Deus. Jonas tentou fugir da presença de Deus. Deus orienta que ele fosse para Nínive. Ele acabou viajando para Tarsis, achando que poderia se esconder da presença de Deus. Mas Deus o encontra ali, manda ele de volta para Nínive. Ele prega o evangelho e a cidade é salva, a cidade se converte, se arrepende, porque somos encurralados pela presença de Deus que nos acompanha para onde formos. Para onde formos. É impossível fugir da presença de Deus. Sabia disso?
Salmo 139, do verso 7 ao 12. E o profeta Jeremias vai dizer: acaso não és Deus de perto e também Deus de longe? Nosso Deus é Deus de perto e Deus de longe. Está lá em Jeremias 23, 24. E outra coisa que a gente aprende aqui com Davi nesse salmo, meu querido irmão, meu querido amigo, é o Deus onipotente, ou seja, que tem todo o poder. Dos versos 13 ao 18, que vai falar que ele nos formou no seio da nossa mãe, né? Ele viu ainda a nossa substância informe, os dias da nossa vida já estão escritos, todos eles determinados, diz o verso 16, quando nenhum deles ainda havia. Ou seja, o poder de Deus para nos criar, o poder de Deus na nossa vida, o mesmo poder que atuou no passado, é o mesmo poder que continua atuando hoje no presente. Precisamos crer, confiar nesse poder, meu irmão, minha irmã, porque somos encurralados pelo poder de Deus que nos fez de forma tão extraordinária, né? Como Deus nos formou no verso 14, diante da grandeza desse Deus nós devemos o quê? Ficar extasiados, diz o verso 17, e diante da nossa limitação e nossa incapacidade, o verso 18, nos curvar diante desse Deus que nos criou, desse Deus que tem todo o poder. Ele é onipotente, ou seja, tem todo o poder para estar abençoando a minha vida e a sua vida. E por último, meu querido irmão, meu querido amigo, ele vai falar, né, sobre santidade, do verso 19 em diante, destacando a sua experiência com Deus, buscando esta santidade. Ele fala aqui dos atributos incomunicáveis de Deus, que é a onisciência, onipresença e onipotência, mas fala de um atributo comunicável, que é a santidade. Isso Deus compartilha conosco, que requer isso de cada um de nós. Ele, através de Moisés, disse lá em Levítico 19, verso 2, sede santos, porque eu sou santo. Temos buscado essa santidade, crescer espiritualmente, subir um degrau na nossa vida espiritual a cada dia, nos aproximar mais de Deus, ser separado do mundo. Meu querido irmão, meu querido amigo, devemos buscar isso, essa santidade. O Salmo nos ensina que é impossível permanecer o mesmo após conhecer o grandioso e verdadeiro Deus. Quando a gente conhece, a gente não é a mesma pessoa. Por isso nós somos encurralados pelos nossos próprios pecados e não temos outra alternativa senão buscar o perdão divino. Aqui ele vai falar dos seus inimigos, né? Ele convencido, Davi convencido da sua inocência, ele convida Deus para provar os seus pensamentos e sentimentos. Pede a correção e a direção de Deus. Não declara inocente do seu pecado, ele reconhece o seu pecado, mas ele se declara inocente das acusações que os inimigos faziam contra ele. Você vai ver aí no verso 19, 20, 21 e 22. Mas precisamos o quê? Buscar o perdão divino do Senhor, reconhecer, rogar a Deus não apenas para trazer à tona o mal que há no nosso coração, mas pedir a Ele para guiá-lo, para guiar-nos no caminho eterno. É a oração que ele faz aqui: sonda-me e conhece os meus pensamentos. Deus conhece o seu pensamento. Você tem, o que tem, alimentado o seu pensamento? Você tem pensado nas coisas lá do alto ou nas coisas que são aqui da terra, meu querido? Que possamos olhar para dentro de nós, ver se há algo de errado e pedir ao Senhor, ter humildade: Senhor, guia-me pelo caminho eterno. Que essa seja a nossa oração, reconhecendo todos esses atributos de Jesus, todas essas qualidades que Ele é em nossa vida, mas principalmente reconhecendo que somos falhos e pecadores, que não temos outra alternativa senão buscarmos o perdão divino e procurar ser santo como Ele é santo. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém? Oremos. Pai eterno, Pai amado, ajuda-nos, ó Pai, a buscar essa santidade. Ajuda-nos, ó Deus, a ter a humildade de olhar para dentro de nós e ver se há algo de errado que o Senhor não se agrada e querer ser guiado pelo caminho eterno, pelo caminho correto que conduz até os céus.
tem misericórdia da nossa vida. Eu oro pedindo e agradecendo por tudo, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém?